noite, Shalom Adonai. É um prazer mais uma vez podermos estar aqui na nossa segunda de esperança. Um tempo novo, um tempo de milagre, do poder do Senhor, da cura do Senhor, da manifestação do amor de Deus sobre nossas vidas. Nós louvamos a Deus. Hoje estou aqui com a minha querida filha Sara, uma menina que há muitos anos, desde bem novinha, decidiu entregar a vida dela a Jesus, permanecendo no caminho do Senhor, e hoje ela vai estar falando sobre tudo que tem acontecido na vida dela, tudo que ela tem experimentado através do amor de Deus e através também de uma escuta. Mas antes de mais nada, eu quero orar para que Ele, que é sempre o Senhor de todas as coisas, possa fazer infinitas coisas maravilhosas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa segunda da esperança. Que pessoas sejam transformadas, curadas, abençoadas, impactadas, inspiradas, Deus, a viver uma decisão onde elas podem viver a manifestação do Teu poder, do Teu milagre e a manifestação do Teu reino sobre essa terra. Então nós queremos Te louvar e Te agradecer nessa noite. Eu apresento a vida da Sarinha diante do Senhor, para que a Tua bênção esteja sobre esse lugar e jovens como a Sara possa verdadeiramente viver coisas poderosas no Senhor. Pai, que seja um tempo tão especial e abençoador na vida de todas as pessoas que irão nos ouvir, nos assistir nessa noite ou em qualquer outro dia, em nome de Jesus. Bom, Sarinha, o que você pode... eu achei legal você se apresentar, né? Sara linda. Ninguém me conhece, tudo bom, gente? Eu tô muito nervosa, porque eu sou tímida. As pessoas não acreditam, mas eu sou. Eu normalmente fico sempre na frente, atrás das câmeras, mas na frente é bem complicado. Mas meu nome é Sara, eu tenho 22 anos e sou formada em cinema. E, enfim, assim, eu sou da igreja desde que eu me entendo por gente. Faz tempo, né, Faz tempo. Com essa carinha de 15, mas só tenho 22. Já tenho, né, na verdade. Às vezes eu não acredito que eu tenho 22, mas enfim. Eu tô aqui, na verdade, eu falo que eu tô aqui porque Deus me fez estar aqui e também faz tempo que eu queria contar meu testemunho, porque meu testemunho é grande, meu testemunho aconteceu muitas coisas na minha vida, mas é muito difícil, né, falar sobre, porque às vezes você fica com medo das pessoas não entender ou sei lá, você falar alguma coisa, as pessoas ficarem, nossa, mas será que é real e tal? Mas é real, eu prometo pra vocês. Da onde eu começo? Posso começar já, pastor? Pode, lógico que pode, bom, vontade. Como eu disse, eu sou da igreja desde que eu me entendo por gente, assim, sempre estava na igreja, fazia muitas coisas, já fui do ministério infantil, ministério de dança, já fui de vários ministérios, só não fui do louvor ainda, do canto. Já falei pra pastora me deixar, mas ela não me deixa. Ela não deixa? Ela persegue a gente, às Sara. vezes é porque eu não canto bem, será? Deus? Não sei, mas ela persegue a gente, tu também sofreu. Então, ela dá um corte, né? Mas eu a amo muito. Enfim, eu vou começar em 2019, tá? Eu vou comer um pouquinho pra trás, mas eu juro que vou tentar ser breve. Dia 27 de janeiro de 2019, aconteceu a pior dor da minha vida, assim, foi muito doloroso, foi a pior perca que eu já pude ter na minha vida. Foi uma dor que eu não consigo falar como que foi, mas foi quando o meu sobrinho faleceu com 7 meses de idade. Quem me conhece, desde que eu soube que minha irmã estava grávida, era a melhor felicidade da minha vida, assim. Eu falava do Isaac, tudo era o Isaac era aquilo. E aí eu fazia as coisas pro Isaac. Eu lembro que eu fui a primeira pessoa a comprar a roupinha dele. Eu fui a primeira pessoa que quando eu descobri que a Winnie estava grávida, né, que é a minha irmã mais velha, eu pensei, porque ela não queria contar pra gente, né? Eu falei, vamos escrever uma cartinha pra ela. E aí ela a gente contou pra ela que a gente sabia. Foi muito engraçado. Foi quase um chá revelação. Foi, basicamente. A gente levou ela num restaurante, e aí a gente fez o garçom vir com bexiga e uma cartinha. Enfim, assim, o Isaac era tudo pra mim. Ele nasceu, e aí eu tava com a Winnie quando a bolsa dela estourou, eu levei ela pro hospital. Eu fiquei com ela na primeira noite do Isaac, e ela morava sozinha, né, mas ela ficou o primeiro mês do Isaac em casa, comigo e com as minhas irmãs, né, que eu namoro com a minha mãe faz 4 anos. Gente, quem me conhece vai descobrir muita coisa na minha vida.
Enfim, aí ela ficou em casa, enfim, o Isaac era tudo pra mim, aí ele chegou a falecer. E foi a pior dor pra mim, assim, foi horrível. Eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu descobri, eu tava dançando. E aí eu lembro que minha irmã chegou aqui, aí ela falou que queria muito falar comigo, eu tava no púlpito dançando. E ela falava pra eu descer, e eu ficava, mano, pra que isso quer que eu desça? Tô dançando, né? Tipo, aí ela foi, falou com as meninas, aí ela me fez descer, aí ela contou o que tinha acontecido, aí eu nem vi, assim, eu não fiquei cega, eu só fui embora, cheguei, a minha irmã morava em Sorocaba, aí a gente ficou esperando o Uber pra chegar lá em Sorocaba, enfim. E aí eu até voltei pra casa, voltei com a Camila e com a Bruna e o Alex. E aí eles me levaram em casa, as meninas dormiram em casa. Teve o velório do Isaac. Eu lembro do velório do Isaac, tinha muita gente. Tinha, acho que umas 100 pessoas, 150 pessoas que foram pra Sorocaba. Tipo, quando eu soube do acontecimento, eu fui pra Sorocaba, já tinha umas 20 pessoas que estavam lá só pra estar me apoiando, sabe? E aí depois, no velório, tinha umas 100 pessoas, assim, que... Eu lembro que eu tinha colo pra chorar em todos os momentos. Tinha um aqui, aí depois chorava ali, aí chorava aqui. Sabe, só perguntando, pra você, o que isso representou? Né, de ter... eu me lembro, eu fui uma das pessoas que estávamos lá, estava também, né, a Camila também foi lá, que é a sua líder, seus pastores da juventude, o William e o Sueli também estavam lá, e mais, entre outras várias pessoas. Mas o que isso representou para você? Representou família, pastor, porque assim, um dos motivos de eu não ter saído da igreja foi por conta disso, assim. Por mais que eu sempre falava que com Jesus era difícil, imagine sem ele, por isso que eu não saía de perto dele, eu via pessoas que estavam me apoiando, sabe? E eu lembro que as meninas falavam muito assim, Sara, pode contar comigo. Muita gente falava, pode contar comigo. E eu sou uma pessoa que eu escondo muito os meus sentimentos. Eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia eu tô aprendendo a mostrar mais, mas eu tinha muita dificuldade de chorar na frente das pessoas, muita dificuldade de mostrar que eu estava triste, sempre alegre. Eu sou uma pessoa muito alegre, quem me conhece. Mas também tem os meus momentos que dói, que sofre. Eu tinha muita dificuldade disso. Então eu aprendi, eu entendi. A Camila sempre falava isso pra mim. Ela falou assim, ou você mostra pra todo mundo que você tá mal, pra tentarem te ajudar, ou você não vai conseguir. E aí eu lembro que todo mundo falava assim, pode contar comigo, pode contar comigo. Eu falei, cara, eu vou contar. Então eu mandava mensagem 2h da manhã falando que eu precisava de ajuda. Eu perguntava, eu falava, vem aqui porque eu não tô bem. Eu mandava mensagem mesmo, pedia ajuda. Eu pedi muita ajuda, pastor. E foi isso, assim, eu pedi ajuda e as pessoas me ajudaram. Então eu me senti muito amada, sabe? Então um dos motivos de eu estar na igreja é por conta de pessoas que estiveram do meu lado. Passando por essa situação, mas se sentiu amparado, acolhida, né? Sim, sim, e foi incrível, assim. E aí, enfim, aí foi passando, né? Aconteceu tudo isso. E aí eu lembro que eu sempre quis estudar cinema, né? E aí eu achava, quando eu saí da escola, eu achava que eu ia conseguir na hora fazer cinema e ia ser tudo. Mas no final, comecei a trabalhar de telemarketing. Nada foi contra telemarketing, nada né? contra, mas também nada... Não, mentira, nada contra telemarketing. Mas é uma profissão muito complicada, verdade, que mexe com a cabeça. E aí, pra eu contar meu testemunho, eu tava lembrando dessa fase, assim, eu vou contar rapidamente. Nos 3 últimos meses que eu tava no telemarketing, que assim, eu tava muito mal. Eu tava mal de verdade, assim. Eu tava prestes a entrar numa depressão, mas não entrei por conta de Deus, por conta das pessoas que estavam comigo. E aí eu lembro que a minha chefe, eu mudei de chefe e ela era muito cruel comigo. Muito cruel, assim. Ela era aquela pessoa que não deixava eu sentar com ninguém perto de mim, ela só chamava a minha atenção, ela gritava comigo, nossa, ela era horrível, horrível, assim. E eu sou uma pessoa que eu tô mudando, eu era muito respondona, eu não levava desaforo pra casa, não. Hoje em dia ainda sou um pouco, mas tô tentando mudar. Só que eu lembro que naquela época eu não respondia, sabe? Ela era ignorante, ela era grossa, ela me xingava, ela fazia de tudo comigo, assim. E eu lembro que eu acordava chorando pra ir trabalhar, ia trabalhar no ônibus chorando. Aí eu lembro que lá na empresa tinha uma escada no final, que a gente trabalhava no último andar. Aí tinha uma escada lá de incêndio, né? Todo dia nessa escada pra chorar. Eu ficava 20 minutos chorando na escada. Era horrível. E aí eu lembro que, tipo... Mas eu sempre tive pessoas, sabe? Lá na empresa tinha pessoas, na igreja, em todos os lugares. E aí eu lembro que eu entrei no É Nós na Fita, que foi meu primeiro curso de cinema. Que era 3 meses que eu tinha que fazer, só que ele era final de semana. E eu trabalhava de sábado. E foram até 3 meses que eu não vim pra igreja. Foram 3 meses que eu fiquei longe da igreja. Tem pessoas que podem achar que eu desviei. Eu não desviei, gente. Eu estava estudando. Que era um sonho que Deus falou assim, filha, eu vou te dar. Porque eu tenho certeza, assim, que foi um momento muito... Eu falo que 2019 foi o pior ano e o melhor ano da minha vida.
Porque eu comecei a estudar cinema e aí eu lembro que eram 3 meses e era sábado. E sábado eu trabalhava no telemarketing. Só que eu sentei com a minha família e falei, ó, meninas, eu não vou sábado. Sábado eu vou faltar todos os sábados porque eu não vou deixar de conquistar esse meu sonho, sabe? Porque só um parênteses do É Nós na Fita. O É Nós na Fita é um curso de cinema gratuito, só que ele é muito difícil de entrar. E eu fiquei 3 anos tentando entrar e eu não conseguia. E aí teve um ano que eu entrei, deu tudo certo. Só que aí quando eu entrei, Deus falou pra mim, não, você não vai. Aí eu senti uma paz muito grande assim, no meu coração. Eu mandei uma mensagem pra Camila, porque a Camila ela é minha líder há um tempo. Falei, Mimi, eu passei no curso de cinema, ela sabia qual era o curso, mas Deus falou pra eu não ir. Aí a Camila, como assim, Sara, você não vai? Eu sou curso de sonho, como que você não vai fazer isso? Falei, Deus falou pra eu não ir. E eu não fui, aí no outro ano eu passei, era o meu último ano que eu podia passar, eu consegui passar, fiz o curso de cinema. E aí eu fiz o meu filme passou na tela de cinema, era o meu grande sonho, tudo, nossa, foi incrível, assim. E eu passei esses 3 meses, assim, a semana era muito triste pra empresa, mas o final de semana eu tava indo fazer uma coisa que eu amava, sabe? E lá eu conheci pessoas incríveis, conheci um outro mundo, assim, que me fez abrir muito os olhos. Eu sempre fui... As pessoas sempre sabiam que eu era crente, era engraçado. Eu não falava, assim, não era uma coisa que... Oi, gente, eu sou crente, mas as pessoas sempre sabiam por algumas atitudes que eu tinha, sabe? Mas aí, enfim, fiz os 3 meses, meu filme passou na telona do cinema. Eu falei, então é isso, né? Meu sonho era meu filme aparecer na tela do cinema, então acho que eu não preciso... Realizei, agora eu vou pro quê? Pra um ADM, pra um recursos humanos, um RH. Aí eu lembro que eu sentei com um amigo meu que eu conheci no É Nós na Fita e falei, o nome dele é Matheus. Falei, Matheus, eu já fiz, né? Já realizei meu sonho, já fiz tudo que eu queria, agora... eu vou fazer uma coisa para me estabilizar financeiramente, porque eu não morava com os meus pais. Eu precisava pagar a conta, eu precisava pagar minhas coisas, eu não queria mais trabalhar com telemarketing. E cinema é muito difícil, né, conseguir. E aí ele que me falou da onde eu comecei a estudar, que é o Criar, que é uma escola de cinema que paga para você estudar lá. Meu, tipo, é muito louco você estudar numa coisa de pagar para você estudar o que você ama. Ser pago para realizar um sonho. Um sonho, isso é muita doideira, muita. Eu falei, eu não vou, eu nem dei muita moral para esse Criar. Falei, eu não vou passar, eu não vou conseguir. Eu lembro até que a inscrição você tinha que fazer responder uma pergunta, se a arte é a janela, o que você vê quando você abre, um negócio assim. E eu não tava nem aí pra responder essa pergunta. Não tava tipo, não vou responder. E aí, no último dia, eu lembro que eu chamei a Esther pra ir lá em casa. E foi a primeira vez que eu dancei depois do que aconteceu com o Isaac. Que eu falei, vou fazer uma dança explicando e contando uma história, né? E aí eu fiz a dança, e aí eu fui, mandei, mas sem pretensão. Nossa, pastor, você não tá entendendo. Que eu falei, gente, eu não vou passar. Quem sou eu na fila do pão? Não vou passar. Mas mandei, passei na primeira fase, já fiquei, nossa. Esse meu amigo que me aconselhou a fazer, que ia fazer também, não passou, mas eu passei. Aí eu fiquei, gente, Deus, é você? Aí fui, passei na primeira fase, aí tinha uma entrevista pessoalmente. Aí eu fui na entrevista, e aí eu lembro que essa minha chefe, que enfim, me infernizava, assim, eu tinha que faltar um dia num sábado para conseguir fazer essa entrevista. E eu não podia faltar, porque senão eu ia perder algumas folgas que eu tinha. E aí eu pedi pra ela essa folga, tipo, lá você conseguia a folga pedindo uma semana, se você cumprisse tudo, né? Pedi pra ela 3 semanas antes, quase um mês antes da folga, e ela não me deu. E eu soube no último dia, na sexta-feira. Aí eu respirei assim, eu chorei. Eu só chorava nessa época. Gente, como eu chorava, era tudo um choro. Qualquer coisa, chorava. E aí eu falei, eu não vou aceitar isso. Falei, Deus, me dá estratégia para conseguir essa folga, porque eu preciso. Aí eu falei, eu vou falar com a chefe dela. Fui, falei até esqueci o nome dela, expliquei a situação. Ela falou assim, Sara, não pode dar essa folga, porque se eu der essa folga para você, eu vou abrir exceção para um monte de gente, não dá. Falei, então amém. Fui, terminei meu serviço, quando eu tava indo embora, ela veio, essa chefe dela falou assim, Sara, eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu nem posso estar fazendo isso pra você. E você não conte pra ninguém que eu tô fazendo isso, mas eu estou te dando essa folga. Pode ir, depois a gente resolve. Falei, Deus, você é Deus, não tem. Deus. Não tinha explicação, sabe? Enfim, fiz a prova, a segunda, porque era três fases, né? Fiz a segunda fase, aí tinha uma pergunta também, era bem cheio de perguntas essas fases.
E aí eu tava numa sala com umas 20 pessoas. E aí eu respondi essa. Aí todo mundo respondeu a pergunta. E aí quando chegou em mim, eu não respondi a pergunta. Eu dei uma enrolada, falei várias coisas. E eu falei, mano, eu não vou passar. Eu não vou passar. Se eu não responder a única pergunta que tinha que responder, quem sou eu pra passar? Enfim, final da história, passei na segunda fase. A terceira fase também foi um pouco difícil, porque tinha documentação. Eu lembro que eu fui no Poupatempo acho que umas 4 vezes e tirei minhas fotos 3x4, 4 vezes, porque eu sempre esqueci as fotos. Ai, que raiva. Enfim, aí eu passei no CRIAR. E aí eu pedi, aí eu era estudar integral, ganhar para estudar, não precisava me preocupar com isso, com dinheiro, porque eu precisava pagar minhas contas e ia fazer o que eu amava. Então, falei, cara, Deus, muito obrigada por isso. E eu nunca saí dos caminhos de Deus, sabe? Esses 3 meses que eu fiquei fora, que eu fiquei no É Nós na Fita, eu sempre estava com Ele. Eu tinha uma intimidade muito grande. Foi a época que eu tive mais intimidade com Deus, de perguntar. Eu lembro que eu até falei uma vez na célula, que a célula também era uma sessão de terapia para mim. Eu falo que eu chegava lá na terça-feira e eu contava tudo que acontecia na semana. E era muito legal porque eles me apoiavam, sabe? E aí, eu lembro que teve um dia que eu contei isso na célula, que eu fui comprar uma calça. E aí eu tava andando, eu falei, eu vou comprar uma calça que eu preciso de tal. Eu falei, Deus, você acha que eu devo comprar essa calça? Deus falou pra mim, filha, acho que é melhor você comprar essa calça, sabe? A intimidade era tão grande que eu perguntei pra ele qual calça eu podia comprar e ele falou, é essa, sabe? Coisa boba, coisa... Não é boba não, é conectividade, né? Sim. É uma conexão espiritual, de intimidade. E é muito gostoso essa conexão. E aí eu lembro que aí quando eu entrei no É Nós no CRIAR, aí eu voltei, parou os 3 meses do É Nós na Fita, então era pra eu voltar pra igreja, né? Que Deus falou assim, filha, eu vou te dar esse tempo. Eu sei que... Porque vir pra igreja doía, sabe? Porque foi aqui que eu descobri, foi aqui que deu a primeira notícia. Então doía pra mim, machucava. E aí ele falou assim, você vai voltar e você vai voltar a dançar. Só explicando, é que a Sara faz parte, né, do nosso Ministério de Dança da igreja. Ela é uma grande bênção. É uma menina mega talentosa em várias áreas, e na dança também. Sim. Não é diferente, né? Importante falar, né, que eu danço do nada. É verdade. Enfim, aí eu tava ele falou que eu ia voltar a dançar e eu falei, Deus, eu não consigo, doía muito dançar, porque foi quando eu descobri que o Isaac tinha morrido, eu tava dançando e aquilo me machucava, sabe? E aí Deus falou, aí ele colocou a palavra da parábola, né? Da semente. Se você enterrar a sua semente, eu não vou conseguir. Dos talentos. E aí eu falei assim, dói, tá, Deus? Eu vou fazer porque você tá mandando, mas eu vou fazer chorando, porque tá doendo. Mas eu sei que ele falava assim, eu preciso que você cuide do meu ministério pra eu cuidar da sua vida. E aí eu falei, tá. Aí eu cheguei nas meninas, na Bruna, que é minha líder de dança, falei, eu cheguei em todo mundo, né? Eu falei, meninas, eu tô voltando pra dança, tá doendo. Toda vez que eu tá doendo, eu vou dançar, mas eu vou fazer porque Deus tá mandando. Eu lembro que durante, acho que uns 3 meses, eu subia ali, eu dançava com um sorriso no rosto e eu descia e chorava. É muito engraçado isso, Calma, Sara. Respira, vai borrar a maquiagem. Eu lembro que eu dançava e sempre era música muito feliz. Todo mundo fala que eu tenho uma expressão muito bonita de sorriso, assim. E eu dançava com um sorriso de verdade. Inclusive aqui, quem mandou aqui, cadê? Alguém colocou aqui que a marca da Sarinha é a Versa. A Elaine Versa colocou a marca da Sarinha é o sorriso. É engraçado isso, né? Mas eu lembro que eu subia, dançava e eu podia ver, eu dançava, descia, eu ia pra algum canto porque eu chorava, mas eu chorava de dor, porque doía muito, porque me lembrava muito ele, sabe? E aí eu lembro também que, eu tava até conversando com as meninas isso, que o Pedrinho, o seu neto, ele me lembra muito Isaac. A idade, né? A idade é bem parecida. Bem próximo, né? E ele ama dança. E ele ama dança. E ele sempre ficava olhando, assim, e o olhinho dele me lembrava muito Isaac, sabe? Mas enfim, aí foi passando e eu fui... E Deus foi curando. Porque o processo do luto, ele é muito longo. Eu ainda tô no processo do luto, porque ainda demora pra você superar tudo, sabe? Mas eu sempre estive nos caminhos de Deus. Eu nunca pensei em desistir, em sair, em ir pra outra coisa. Eu via muitas pessoas falando assim, nossa, porque eu tinha motivos pra sair. Se eu falasse, eu não quero mais pra igreja, eu teria motivos pra pessoa falar assim, não, é verdade, né? Sara tá passando por isso, faz sentido ela querer sair
ou ir pro mundo, falar, ai, Dani, você quer saber para que eu vou seguir os caminhos de Deus, para que eu vou seguir os princípios não me ajudaram. Só que por que eu ia fazer isso? Se uma hora eu ia voltar. E aí eu ia voltar com mais sofrimento, com mais dor, com mais tudo, assim, e seria mais difícil para mim. E aí eu falei, sempre continuei nos caminhos de Deus. Enfim, vindo para 2020, a pandemia começou em 2020, né? 2020, março de 2020. Março de 2020. Isso mesmo. Eu lembro que eu tava no criário, o criário ia acabar em agosto, eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a gente bate o desespero, né? Por mais que a gente confie, por mais que a gente tenha fé, ainda a gente fica meio... Porque quando a gente não mora com os pais, é muito complicado. Porque a responsabilidade é muito grande. Então, se você não tiver o dinheiro, você não vai pagar. Então, por eu namorar com a minha mãe, eu acho que eu adquiri uma responsabilidade muito grande. Eu acho que eu sou muito madura para algumas coisas. Mas é muito difícil. Então, o criar ia acabar em agosto e a pandemia começou em março, né? Mais ou menos. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu vou conseguir emprego? Como que eu vou trabalhar com essa pandemia? E até porque uma das áreas que foi extremamente afetada foi a área de produção, né, cinematográfica, né? Porque parou tudo. Parou tudo. E aí eu lembro que um mês antes, a gente teve uma reunião com o Criar, e aí o Criar falou assim, a gente vai ficar até o final do ano. Falei, meu Deus do céu, até o final do ano eu tenho mais 6 meses aqui que eu posso continuar estudando. Eu estava ganhando para ficar em casa e para produzir algumas coisas em casa. E fiquei, nossa, mais 6 meses de... Um fôlego, né, Sim, de tá tudo bem, calma, respira. E aí, enfim, foi acontecendo, foram várias coisas. Eu fui entregando realmente a minha vida a Deus. Eu fui mostrando que... Fui cuidando da casa de Deus para Deus cuidar da minha casa. Eu sempre acreditei muito nisso. E aí chegou o final do ano, aí de novo, né? A gente não aprende, Deus faz as coisas, fala assim, agora, Deus, melhor confiar, né? Às vezes a gente não confia. Mas não que eu não estava confiando, eu confiava, mas às vezes bate o desespero, né? Sim. Você fica sem saber às vezes o que fazer. Mas é só confiar e ter fé. E aí eu lembro que chegou o final do ano, eu falei, e agora? Aí eu cheguei no William, né? Que o William trabalha com isso, falei, eu preciso entrar na área, eu preciso que as pessoas me conheçam, eu preciso conseguir fazer alguma coisa. Aí eu falou que ia mexer uns pauzinhos, ia ver onde me colocar. Aí eu lembro que janeiro foi o mês que acabou o Criar, eu não recebi nada, assim, nada. E os meses anteriores eu fui super honrada, de verdade. Eu consegui construir o meu quarto inteiro. Eu cheguei no outro apartamento que eu morava, não tinha nada, porque no anterior era tudo mobiliado, né? E a gente saiu daquele e não tinha nada. Eu lembro que eu fiquei acho que um mês inteiro dormindo no chão sem nada. Mas também eu comprei todos os meus móveis à vista, super de qualidade, comprei muita coisa, Deus me honrou demais. Assim, eu fui honrada de verdade. E aí chegou janeiro, foi o mês que acabou assim o Criar, eu falei, e agora? E aí eu tinha recebido 2 propostas. Uma era para trabalhar na Netflix e outra era para trabalhar no Criar como monitora. E eu queria as duas. Falei, eu quero as duas, Deus. E eu fiquei muito desesperada, assim. Eu tinha recebido a proposta, mas ainda não era concreto. Então, isso já me deixava. Eu falei, e agora, o que eu faço? Se eu for pra Netflix, aí eu vou ficar com... Porque era só 3 meses na Netflix e no Criar era 6. Falei, aí eu fico na Netflix, aí eu não consigo nada na Netflix, aí fica 3 meses sem trabalhar. Eu fiquei, e agora? Eu falei, Deus, vou deixar nas tuas mãos. Confiei nele. Aí a Netflix não me deu resposta, falou que tinha parado o job por conta da pandemia, porque tinha... aumentado, eu acho, o número de mortes, enfim. E aí eu entrei no Criar. Uma semana depois que eu entrei no Criar, a Netflix me chamou de novo. Aí falou assim, se você ainda tem vontade. Eu falei assim, mas estou trabalhando no Criar, tem algum problema? Eu falei assim, não tem problema, você consegue conciliar, porque é em casa. Eu falei, caramba, então... Ai, chega a ser doido, porque... Deus, ele fez isso porque ele sabia que se ele me desse as duas, eu ia ficar desesperada. Eu ia ficar pensando, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, então ele me deu um, aí depois ele me deu o outro. Uau, que legal. É muito doido, é muito doido. E é interessante nessa linha que você, assim, você começou dizendo assim, poxa, eu sou da igreja já desde quando eu me conheço por gente. Eu lembro de você, menina, criancinha, hoje você é uma jovem linda, mas você era uma menininha. Neném, né? Eu lembro você, Bruna, eu lembro Esté, né? Aquelas pirralhinhas no meio da igreja, né? Muito pequenininhas. E hoje a gente vê você uma jovem, linda, vencendo na vida,
né, superando todos os desafios que você teve, todos os percalços, perdas, né, e crescendo na vida como mulher. Agora, né, hoje mora sozinha, mora junto com a sua irmã, né, mas são pessoas hoje que tiveram que assumir responsabilidades, né, então, assim, tremendamente. E aí, obviamente, tudo isso vem por causa da bênção de Deus. Com certeza. Mas a bênção de Deus também, ela vem respaldada por uma coisa que, no bate-papo que a gente estava tendo antes aqui, a questão do princípio, né, de não perder o princípio, né? E você acha que na sua vida, tudo isso que você está vivendo, não uma troca, mas uma escolha, porque você escolheu, né? Os princípios que você escolheu viver, o princípio do cristianismo, da vida que Jesus nos chama para viver, você acredita que isso foi crucial para que hoje você experimente a vida e a bênção que você está vivendo hoje? Ah, com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que se eu não tivesse escolhido viver os princípios, eu não estaria vivendo tudo isso. Não porque Deus é ruim, porque Deus não vai fazer. Deus faz, porque existe a graça. Sim. E Deus, ele ama nos abençoar. Só que Deus também, ele quer ver da gente, sabe? Ele quer ver que a gente está disposto. Então, eu aprendi... A Camila, ela foi primordial, assim, na minha vida. Eu lembro até que eu não gostava da Camila. Porque eu e a Esther, a gente sempre foi muito amiga. E a Esther tinha um rancinho da Camila. Nossa. E eu tinha um rancinho da Ariane, que é minha outra irmã. Então a gente tinha ranço uma da outra. E eu ficava, nossa, a Camila realmente é assim. Aí a gente tinha um ranço uma da outra. E aí eu lembro que a Camila, psicóloga, né? Muito bem esperta. Conseguiu me conquistar. E de um jeito assim que... Hoje eu falo pra Camila, Camila, eu quero honrar você. Eu tenho aprendido sobre honra. Porque a gente tem que honrar pessoas que estão sempre conosco, sabe? E aí ela sempre falou sobre princípios. E na verdade, eu lembro que foi no discipulado que ela falou eu e a Brunelô, né, que temos discipulado com ela falou sobre princípios. E foi aí que eu dei o start na minha cabeça. Falei, caraca, então tudo isso que tá... Porque às vezes acontece tanta coisa na sua vida, você fala, eu não sou merecedor. Eu não mereço tudo isso. Eu peco, eu erro, eu faço um monte de coisa errada. Você é um ser humano. Sou um ser humano, sabe? E aí eu ficava, Deus, realmente eu mereço tudo isso? Por mais que eu acredito que eu sempre tive ele no meu coração, sempre tive os princípios, sempre segui tudo, mas nunca passou na minha cabeça que era por conta dos princípios. Quando ela falou sobre isso, que eu falei, caraca, então é por isso que Deus... Não que Deus não honre, sabe? Não é sobre isso. É que quando a gente segue princípios, Deus, ele faz. Porque 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como mudar. A Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agradar a Deus não é falar bem de Deus. É conviver com aquilo que Ele nos manda viver. É quando você olha para Jesus, eu gosto muito da passagem da multiplicação dos pães. Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixinhos que um jovem entrega na mão do seu discípulo André, né? E aí André apresenta para ele e fala, isso aqui não é possível. Jesus faz uma oração dizendo, Pai, graça te dou. Pega os pães e os peixes, reparte com os discípulos e ali libera sobre a vida dos discípulos. Tudo que Jesus pedia era automaticamente respondido de uma maneira positiva da parte do Pai. E aí quando eu faço uma comparação, uma analogia sobre isso, eu entendo que quando nós agradamos o coração do Pai, quando realizamos, porque os princípios são para serem vividos. Sim. E quando nós conseguimos viver, certamente atrai a bênção de Deus. E muitas pessoas, até hoje, vivem no cristianismo dentro das igrejas e não entenderam. Porque não é o sacrifício que eu faço, é o quanto eu estou disposto a entregar. Porque viver princípio não é uma entrega? É uma entrega. É muito difícil. E eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. E eu falo que os meus amigos, eles são muito diversos. É uma amizade muito grande de vários lados. Eu tenho tanto de um amigo ateu, até um amigo de outras religiões afro-africanas, de vários. Só que eu sempre segui princípios. Todo mundo me conhece quando eu vou pra qualquer lugar. As pessoas sabem, se eu vou pra casa de alguns amigos que não são cristãos e que bebem, que fumam, que fazem outras coisas, todo mundo sabe, precisa levar a coca da Sara. A gente precisa respeitar. Porque coca, então... Coca é de Deus, gente. Ah, tá. No céu vai ter coca então, Sara. Por favor, Deus. E é muito doido isso, porque eu lembro quando eu entrei no Criar, eu acho que é um outro ponto, que um outro dia a gente pode conversar sobre isso, porque eu acho que tem outras coisas pra falar. Então quer dizer que já vai ter Sara 2.2. Vocês querem, gente? Então Coloca aí nos comentários. Você pode interagir aí, é verdade.
E eu lembro que eu entrei no Criar e eu sou muito comunicativa, faço muito amigos, eu muito faço disso, mas eu lembro que eu era muito zoada por ser hétero. E eu achava isso engraçado, assim, porque teve um dia que a gente teve uma conversa e, tipo, as pessoas falam assim, Sara, como assim você é hétero? Como assim você não bebe? Como assim você não faz isso? Você não vive? E eu ficava, tipo, gente... A princípio, eu me fiquei, nossa, será que é errado? Será que eu estou errada em relação a isso? Mas aí depois eu entendi. Aí Deus falou assim, filha, você tá lá pra mudar, pra eles verem que tudo bem. E aí eu lembro que quando eu entrei no Criar, normalmente eu não falo que eu sou cristã. Porque a partir do momento que você fala que é cristã, a princípio as pessoas já se afastam. Uma resistência já Nossa, monta, né? muito grande. Acha que você vai julgar, que você não quer estar perto. Eu lembro que uma semana, quando eu entrei no Criar, todo mundo já sabia que eu era cristã. Todo mundo, assim, não tinha ninguém. E eu entendo porque aconteceu isso, porque antes de eu entrar no Criar, eu falei, Deus, eu não quero sair da tua vontade. Eu não quero sair dos teus princípios, porque é um outro mundo. Um outro rolê. E eu ficava com medo, eu tinha muito medo. Eu fiz uma cartinha, quando a gente entrou, a gente fez uma carta pra ele no final, né? E na carta estava escrito assim, Sara, você ainda ama a Deus? Não sai da presença dele. E eu fiquei muito feliz de ler, que eu fiquei tipo, sim, eu ainda amo a Deus. Uau, e eu que não legal. saí da presença dele. Porque eu tinha muito medo de verdade, pastor, porque é muita coisa, né, que a gente vive, é muita coisa que a gente vê. É tipo uma faculdade, né? Só que a gente ficava integral lá, então era um pouco mais fervorento, mais complicado. O pessoal eu era zoada porque eu era hétero. E, enfim, assim, mas eu sempre pedia pra Deus, eu falei assim, Deus, e eu acho que foi por isso que as pessoas descobriram em uma semana que eu não falei, eu só vivi, só fui eu, mas as pessoas descobriram em uma semana que eu era cristã e o Criar inteiro descobriu. E eu lembro que as pessoas falavam assim, Sara, mas você é uma cristã legal. Ah, que top, né? Ficava, obrigada, muito obrigada. Tipo, nossa, mas se eu tô falando isso pra você não tá me julgando. Eu falei, não tô te julgando, porque eu não tô pra te julgar. Eu sempre falo, gente, eu não prego placa de igreja. A minha igreja não é perfeita. Você me fala, minha igreja tem erros, minha igreja erra, minha igreja, ela não... Meu pastor, eu amo meu pastor, mas ele tem erros, ele tem acertos. O que eu prego é Jesus. E Jesus é amor. Então, eu tô aqui pra amar vocês. Então, enfim, é mais ou menos isso, assim, que eu passei. E os princípios são importantes pra viver, pra você viver no caminho certo, sabe? E é isso, gente. E os princípios, quando a gente vê nessa linha, e eu fico muito feliz de ver na sua vida tudo isso acontecendo, porque nós estamos num tempo de pandemia. Estão se falando aí, existe uma expectativa de mais de 14 milhões de pessoas no Brasil desempregadas. Sim. Né? E você falando que você recebeu 2 propostas. E eu tô trabalhando em 2 empregos. Não é? E eu lembro que eu sempre quis trabalhar na Netflix e na Globo. Sempre quis trabalhar na Netflix e na Globo. E hoje eu tô no Criar como monitora, aí eu tava na Netflix, aí deu uma parada na Netflix e todo mundo foi demitido do job que eu tava. Todo mundo, porque não tinha como, não ia ter, parou. E as únicas pessoas que não foram demitidas foram jovens aprendizes. E eu sou jovem aprendiz. Eu não fui demitida e fui colocada em um emprego na Globo. Ai, que legal. Deus é um Deus que realmente Não, realiza Deus sonhos, né? Que abre portas. A Bíblia fala assim que Deus abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. E aí nós vemos realmente o amor de Deus, o cuidado de Deus. Né? Eu olho para a vida da Sarinha, tão jovem, 22 anos. Né? Mas eu vejo com tantas coisas que passou, né? Coisas boas, graças a Deus, mas também perdas, dificuldades. Mas eu vejo aí uma moça vencedora, uma moça linda, uma filha na fé, né? Sim. Uma alegria de tê-la conosco, de fazer parte da sua história em todos os momentos. Isso aí tudo para a glória de Deus. Logo, logo, em nome de Jesus, vamos fazer parte do casamento da Sara. Ai, amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Né? Deus é bom. Né? Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos, gente. Quando tudo der certo, quando começar a namorar, eu vou vir aqui contar meu testemunho. Isso. Inspirar as meninas, sabe, né? porque vai estar certo, eu acredito. Inspirar essas meninas aí. E eu aí. acho legal, pastor, uma coisa. Eu admiro muito o senhor. Muito a pastora também, porque eu vejo que vocês são muito próximos, sabe? Eu vejo algumas pessoas que são de algumas igrejas que não têm essa proximidade com o pastor, porque eu tenho certeza que se algum dia eu quiser sentar com você e falar assim, pastor, eu quero falar sobre isso, ou eu acho que a sua ministração falou isso que não estava certo, tenho certeza que você vai sentar e vai me ouvir.
Você não vai falar que eu tô 100% certa, mas vai falar, vamos conversar. Eu falei isso por conta disso. Eu falei aquilo por conta daquilo. Então, isso me ajudou também eu estar nessa igreja, porque essa igreja é uma família. É algo muito bom estar aqui, é algo muito legal, as pessoas se ouvem, as pessoas se veem, sabe? Por isso que eu sempre falo, eu não prego igreja, eu não prego placa de igreja, porque todo mundo erra, o ser humano é falho, mas é que é um lugar de amor, de ouvir, sabe? E eu fico muito feliz por isso, por ter essa abertura de poder falar, sabe? E é interessante, né? O trabalho da Sarinha, obviamente, assim, eu também já trabalhei com essa questão de TV na área de áudio, né? E são pessoas que, não de certo ou errado, mas são pessoas que vivem uma vida muito, como é que a gente fala? No sentido de pessoas muito livres das coisas. Sim. Né? Eu esqueci o termo que a gente usava, mas são pessoas que, como fosse a galera do hippie mais antigo, né? Que vive uma vida muito livre de uma questão de um sentido, de prisão, né? De uma vida formal, como existe, né? Fora do padrão. Eles são fora do padrão. Totalmente. E não tá falando de certo ou errado, tá falando de fora do padrão. Sim. Né? Então, hoje, a gente vê que, para que essas pessoas nos aceitem, eu também já trabalhei nessa área, né? E já tive contato com várias pessoas, e eu também acredito nisso, Sara, que o julgamento não vai nos levar a nada, até porque Jesus não deu essa questão para a igreja. Sim. Não deu. Sim. Jesus nos mandou amar. O princípio da palavra de Deus é o amor. Foi até ontem o que eu preguei, né? Eu acredito que quer pregar com autoridade? Pregue sobre o amor. Né? Pregue sobre o amor. Então, eu acredito nessa realidade. Eu não acho que nós temos que ficar falando. Meu, ame. Ame. Sim. Se nós amarmos, é interessante quando a gente vê o encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana, talvez quantas pessoas não iriam julgar. Eu já vi pregações de grandes pastores, né, da nossa época, que eu falo, não é possível a pessoa falar isso. Né? E Jesus tem uma atitude totalmente contrária de amor, de percepção. Parou para ouvir aquela mulher, parou para conversar com aquela mulher, parou para dizer para ela e para mostrar para ela o quanto ela era importante. Uma mulher desprezada, né, no seu tempo, na sua sociedade, o quanto Deus a amava e o quanto Deus estava desejoso a transformar a vida dela em amor, sem julgamento. Sem julgamento. Né? Então eu acredito que a melhor forma que se tem é isso, de amar. Sim. Independente de quem seja. Independente de quem seja, exatamente. Porque Deus criou a todos nós. Né? Deus verdadeiramente nos ama. E assim, é muito legal estar nesse dia muito especial com você. Né? E nós, em nome de Jesus, vamos fazer o 2.2, porque Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Sim, eu acredito logo está chegando, né, o sonho da realização do relacionamento, né, do milagre, porque Deus é bom. Não, Deus é... Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas eu acho que é muito sobre isso, pastor. Eu sei que eu tenho um chamado muito grande em relação a pessoas, em relação a amor, em relação a trazer essas pessoas, porque eu vi muita coisa. E... Enfim, assim, eu não tenho muita propriedade para falar agora porque eu preciso estudar mais. A Camila sempre fala isso pra mim. Sara, você precisa falar, mas você precisa estudar. Eu falei, eu sei. Tomar vergonha na minha cara e estudar. Eu sei que eu preciso estudar porque a gente precisa amar, sabe? E o que eu mais via no criar, e por isso que eu tinha muito medo de me desviar, porque era muita coisa que eu via. E eu via muita coisa, e pra desviar é assim, ó. Pra você ir pra outro caminho é muito fácil, é muito fácil. É um negocinho. Fala assim, mas eu vou fazer isso. Mas vou fazer aquilo, ninguém vai ver. Mas se eu for para aquele caminho, talvez seja mais fácil, sabe? E eu via muitas histórias de pessoas que falavam assim, Sara, eu amo a Deus, mas eu não consigo ir pra igreja. E era doido, assim, porque isso me machucava muito, porque eu via histórias de pessoas que amavam de verdade. Eu tenho uma amiga que ela ama de verdade a Deus. E ela é trans, né? Trans é uma pessoa que se entende com outro gênero. E ela ama de verdade a Deus. Ela até pediu o teclado da minha irmã emprestado para tocar, para aprender uma música cristã, para ela se sentir mais próxima de Deus. Ela conhece mais a Bíblia que eu, pastor. Ela ama de verdade, de verdade. E ela fala assim, Sara, eu amo, eu queria estar, mas eu não posso.
eu não consigo. Se eu chegar lá, eu vou ser julgada. Então, assim, é vários pontos que Eu tenho um amigo também que é assim, Sara. Ele também é homossexual, né? Ele é casado com outro homem. Foi até ministro de louvor na nossa igreja, né? Um menino que eu amo de paixão. O nome dele é Daniel. Amo mesmo, garoto, sim. E eu vou te ser sincero, teve até um dia, alguns anos atrás, ele veio aqui na igreja, né? E ele é um rapaz mega especial, mega, né? E ele, eu acredito, eu vejo nele um amor por Deus. Eu vejo mesmo nele um amor tão grande. Eu acho que aquele menino ama tanto a Deus, tanto a Deus. Então, assim, o amor a Deus não é maior do que as nossas escolhas. Né? Tem pessoas que escolhem viver. E o papel da igreja não é olhar e julgar. Ah, essa pessoa não ama a Deus porque faz isso. Não, o papel da igreja é amar. É amar. Só isso, sabe? É Amar. tão difícil. Mas Romanos 8 diz assim, né? O que pode nos separar do amor de Deus? Né? Aí ele fala de altura, de profundidade, né? De demônios, de anjos, ou coisas, alguma coisa desse mundo. Aí ele termina Paulo, quando escreve essa carta a Romanos, ele diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o amor é essencial. E essas pessoas, sabe o que elas precisam? De serem amadas. Então que verdadeiramente as pessoas encontrem isso na sua vida. Amém. Na escolha que você fez, né, no trabalho, aonde você estiver, que as pessoas possam enxergar o amor que é Jesus. A maior expressão do amor é a pessoa de Jesus, que as pessoas encontrem Jesus no seu sorriso, na sua forma de amar, na sua forma de servir, que você é uma menina que serve, né, as pessoas, tem um prazer muito grande de estar junto com pessoas. Então que você viva isso mesmo de maneira muito excepcional. Sim, e eu vi que tem que finalizar, né? É. Eu só vou falar uma última coisinha que foi o mais recente, assim, que eu lembro que teve um dia que a pastora colocou que a gente precisava orar meio-dia, né? Uhum. E aí eu lembro que eu parei tudo que eu tava fazendo, eu coloquei uma música. E aí eu comecei a orar a Deus. E foi quando eu tava pra entrar na Netflix. E aí eu tava meio que eu já tava na Netflix e tava pra cancelar o contrato, né? E aí eu orei a Deus e eu só assim, eu chorava muito. E aí eu pedia pra Deus trazer paz no meu coração. Pedia muita paz, assim. E veio uma paz tão grande. Foi uma paz que assim, eu não consigo explicar. Nesse tempo de oração que fizemos na igreja. Isso, nesse tempo de oração. Foi uma paz, assim, que tudo que acontecia, tipo, tá tudo bem, vai dar certo. Foi uma paz muito grande que eu espero de verdade que você que está aí na sua casa, peça essa paz pra Deus. Porque com a paz você consegue viver muito melhor. Tudo fica mais fácil. Porque quando você tem a paz de Deus no seu coração, você acredita, você tem a sua fé. E aí a sua fé faz mover montanhas. Então, acredite e peça essa paz, porque é incrível. Desde a paz então, que excede todo o entendimento, né? Sim. Vai muito mais além de uma pandemia, muito mais. de uma situação de dificuldade. Essa paz, né? Então, Sarinha, é um prazer poder estar contigo nesse dia, né? Nessa segunda de esperança. Que pessoas jovens como a Sara, né? Ou de qualquer outra idade, Maria Rita está aqui, a nossa irmã Maria Rita, né? E qualquer outra pessoa, de qualquer idade, qualquer faixa etária, né? Possa encontrar a paz que é Jesus. Então viva esse tempo, né? Sabemos que estamos num tempo de grande dificuldade, de grandes desafios, mas Jesus é maior do que todas as coisas. Então hoje nós queremos deixar essa palavra para você, o testemunho da Sarinha, de tudo que Deus tem feito na vida dela. Isso aí é para inspirar você. Saiba que Deus deseja e quer fazer também na sua vida. Que você viva o milagre do sobrenatural, que nesse tempo de tanto desafio você possa segurar nas mãos de Jesus. E se preciso for, caminhar sobre o mar. Se preciso for, andar sobre o fogo. Mas sabendo que com Jesus você vai chegar aonde Ele lhe propôs chegar. Porque os propósitos de Deus não cessarão na sua vida, mas eles se cumprirão. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você desfrute de uma semana poderosa, inspirada por Deus. Você que está à procura de um emprego, de uma oportunidade na vida, né? As portas possam se abrir e você possa experimentar coisas lindas e poderosas em Deus. Amém. Saiba que Jesus ama a sua vida. Amém? Amém. Amém, Sarinha? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Ai, não, porque eu tenho vergonha, mas aí quando eu falo não paro, né?
Mas em nome de Jesus, que a paz venha no lar de vocês e que vocês venham acreditar, porque Deus, ele tá pronto para nos honrar. Amém. E é isso. Amém. Então Deus abençoe. Fique com mais essa segunda de esperança. Que Deus abençoe e transborde sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz. Um forte abraço.